Boa noite, igreja. Quero receber você nessa noite debaixo da bênção, da graça e da paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 42, nós vamos ler o verso 1 e 2. Salmo 42, a partir do versículo 1. Salmo 42, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando irei e me verei perante a face de Deus? A resposta para mim e para você é agora, é nessa noite, é nesse momento, né, que você separou parte do seu tempo, que você, meu irmão, minha irmã, veio até a casa do Senhor para estar diante dEle, para buscar a presença dEle. E eu falo para você, o que Deus tem preparado para você nessa noite? O que Deus vai ministrar a sua vida? O que Ele vai derramar sobre você nessa noite? E para a gente chegar nessa resposta, o texto já nos dá a direção de uma pergunta: qual o tamanho da sua sede? Qual o tamanho da tua fome? O quão disposta você veio a servir e a buscar a presença de Deus? Então, conforme for o tamanho da tua fome, conforme for o tamanho da tua disposição em estar e buscar a presença de Deus nessa noite, é que Ele vai derramar sobre a sua vida. E eu não sei você, mas eu tô com expectativa de desfrutar da presença de Deus e de me alimentar da palavra, de ser ministrado, né, através dos louvores que aqui serão cantados. Que você também tenha essa mesma expectativa, porque não duvide, Deus vai responder a cada um de nós nessa noite. E você que tem essa intenção, te convido a se colocar de pé e juntos nós dirigirmos ao Senhor a nossa oração. Abra teu coração para Ele, diz como está a tua alma, né? Eu não li o restante do texto, mas no verso 5 ele fala: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Se você não percebe que não está com tanta expectativa, se a tua alma está para baixo, está abatida, coloca isso diante de Deus nessa noite. Peça a Ele: Senhor, gera fome, gera sede no meu coração nessa noite, para que eu possa buscar a tua presença, para que eu possa desfrutar daquilo que o Senhor preparou para mim nesse momento. Por alguns instantes, feche os seus olhos e faça junto comigo uma oração a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, pelo privilégio de vivermos esse tempo de culto. Pai, às vezes estamos animados, às vezes estamos não tão animados assim, Deus, porque temos vivido a vida, temos lidado, Deus, com as dificuldades que são particulares, né, do fato de estarmos vivos, Deus, vivendo nesse mundo. E nesse momento pedimos a tua direção, pedimos a tua bênção sobre cada um de nós nesse momento. Agora a gente não pode fazer nada, agora a gente não pode resolver nada, tão somente podemos te adorar, tão somente podemos buscar a tua presença, permitir que o Senhor fale conosco e ministre as nossas vidas, Pai. Portanto, nesse momento, aquieta a nossa alma, Pai, gera fome e sede em nosso coração, que possamos buscar a tua presença, que possamos em ti encontrar o descanso, em ti encontrar a orientação, Deus, em ti encontrar a alegria que cada um de nós necessita nessa noite. Senhor, tu és bem-vindo em nosso meio. Se faça presente aqui nesta noite, ministra o teu povo que está aqui, ministra as pessoas que estão nos assistindo, que ainda vão nos assistir, que todos nós de igual modo possamos sentir e desfrutar da tua presença. Essa é a nossa oração, Deus, e a fazemos em nome de Jesus. Tu és bem-vindo em nosso meio. Vem, Deus, e nos ministra, vem e nos alimenta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar e adorar o Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés.
Totalmente amável, tesouro desejável, e eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado. Tu és meu, para sempre governará. Teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, que é do vasto de alabastro. Sobre Deus que sabe me maravilhar, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, que é do vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, Ó Santo Deus, que é do vaso de alabastro. Sobre Deus que sabe me maravilhar, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, que é do vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Uma canção de amor eu tenho para te dar, Jesus. Uma canção de amor eu tenho para te dar, Jesus. uma expressão de amor eu tenho para te dar. Tantas palavras de amor eu tenho para falar, Jesus. Uma canção de amor tenho para te dar, Jesus. Uma canção de amor tenho para te dar, Jesus. Uma expressão de amor eu tenho para
Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Mas te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Mas te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes cair ao chão, pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor
Essa noite, Pai, além do louvor, em nome de Jesus, amém. Quero orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Eu vou ler um versículo que está lá em Mateus, capítulo 23, verso 23. Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23. Jesus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus usa esse texto para chamar a atenção dos líderes da época. E o que ele quer dizer? O que ele quer dizer para nós aqui nessa noite?
Que Deus, é importante o seu dízimo, a sua oferta, sustenta essa igreja, mas Deus não é alguém que está interessado única e exclusivamente no teu dinheiro. Deus é alguém que nos quer por completo. Deus quer que a nossa vida como um todo esteja, totalmente entregue ao Senhor. Que você entregue não só o seu dízimo ou sua oferta, mas que você entregue o seu tempo, vindo, participando de um culto, vindo e se envolvendo também nos ministérios. Que você tenha a sua vida entregue a Deus, não só dentro dessas 4 paredes, mas na tua casa, onde quer que você estiver, ali você vai sinalizar o amor e a presença de Deus. Então, dízimo e oferta é um compromisso, é importante sim, mas Deus, Ele quer, sobretudo, em primeiro lugar, a nossa vida, o nosso coração, e que a nossa vida como um todo esteja entregue ao Senhor, aos cuidados dEle. Eu vou orar nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas, também por nossas vidas, para que Deus continue a nos abençoar e nos direcionar a nos envolver cada vez mais com o Senhor, com a sua palavra, com as diversas oportunidades que a gente tem de servir nesta obra, nesta casa. Deus, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado com cada um de nós. É do Senhor que vem a bênção, é do Senhor que vem a provisão, e graças te damos, Deus. Te damos graça pelo trabalho que temos, te damos graça, Deus, pela família, por toda a condição que nos cerca, Deus, sobretudo pela tua presença, sempre a nos ensinar, nos orientar, cuidar de cada um de nós. Nesse momento entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Consagra, Senhor, esses recursos, consagra também as nossas vidas, Pai, que sempre possamos, Deus, estar buscando a tua presença, querendo te conhecer mais, Deus, e sempre buscando servir ao Senhor, porque assim como Jesus serviu, nós também precisamos servir nesta casa, servir nos ministérios, servir no nosso trabalho, onde quer que a gente estiver, Pai, nos dá essa condição de testemunhar o teu amor às outras pessoas. Abençoa as nossas vidas nesse momento, os dízimos, as ofertas, em nome de Jesus, amém. Se você tem o desejo, vem à frente, entregue ao Senhor seu dízimo ou a sua oferta. Eu quero chamar aqui à frente as crianças, o Ministério Infantil, as nossas crianças, vamos estar orando por elas. Pedir a você, igreja, que estenda as suas mãos, vamos estar orando pela vida das nossas crianças. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos a vida desses pequeninos diante de Ti, Deus. Eles vão estar indo lá para o fundo, vão estar sendo ministrados, Deus, em linguagem apropriada, e que ali também eles possam experimentar Jesus, Deus, e em cada momento, em cada dia, Deus, que eles possam Te conhecer cada vez mais, e que o Senhor seja a pessoa mais importante para cada um deles. Deus, usa os responsáveis, usa as pessoas que vão estar auxiliando nessa tarefa de ministrar as crianças. Deus, fala com estes pequeninos, nós Te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu quero dar alguns avisos, fazer alguns convites para a igreja. E o primeiro deles é que na próxima quinta-feira, dia 28, nós vamos estar tendo um culto. Não sei se eu posso dizer um culto, mas é um tempo só de louvor e só de adoração. Então você é nosso convidado, nossa convidada, para estar vindo adorar, para estar vindo cantar, para estar vindo buscar a presença de Deus nesse tempo. Nós já tivemos um momento desse no ano passado, e é importante a gente fazer de novo. A gente vai repetir na próxima quinta-feira, dia 28, às 8 horas da noite, mais um momento de adoração, essência da adoração. E também no sábado, dia 30, nesse próximo sábado, nós vamos estar tendo a ministração para as famílias, para os casais. Então no próximo sábado, dia 30, às 8 horas da noite, ministração para as famílias. Você também é nosso convidado, nossa convidada. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em João capítulo 21, versículo 15. João capítulo 21, versículo 15.
João capítulo 21, versículo 15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é fonte de sabedoria, de entendimento para cada um de nós. Que o Senhor usa a minha vida nessa noite para falar com o Teu povo que está aqui presente, com as pessoas que estão nos assistindo. Deus, fala com cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nesse mês de abril, nós estamos falando sobre o tema compartilhar. E compartilhar o quê? Compartilhar aquilo que nós recebemos de Deus. E aí, nós já estamos na quarta ministração. Então, no primeiro domingo do mês, eu falei sobre compartilhar a cura. Jesus orou, Jesus curou um cego. Nós também precisamos crer na cura e orar para que Deus cure outras pessoas. Nós não podemos ter medo nem receio de forma alguma de orar pelas pessoas. No segundo domingo, nós falamos sobre compartilhar testemunho de vida. Nós lemos sobre Jesus ressuscitando Lázaro. Imagina que notícia maravilhosa, Quantas pessoas não creram em Jesus através daquele testemunho? Que Deus também tem ministrado, tem feito coisa em nossas vidas e que isso serve de testemunho e é algo que a gente precisa compartilhar. A gente não pode ficar calado, não pode guardar isso só para a gente. E aí no domingo passado nós falamos sobre compartilhar a boa notícia. A gente leu o texto onde Maria Madalena vai até o túmulo, vê que Jesus não estava lá, Jesus aparece para ela e ela fica feliz da vida e volta para contar essa notícia, para compartilhar com os discípulos. E aí no sentido de que esse mesmo Jesus é compartilhado com cada um de nós. Nós temos esse Jesus, nós temos essa boa notícia e nós também não podemos perder a oportunidade de falar sobre o Jesus que a gente ama e crê. E aí hoje, para finalizar o mês de abril, nós lemos o texto de João, capítulo 21, do verso 15 ao 17, onde fala assim, onde depois de Jesus ter ressuscitado, ele começa a ir e se encontrar com os discípulos. Afinal de contas, quando ele morreu, todos fugiram e todos se esparramaram. Eles voltaram à vida que eles tinham antes. Jesus os encontrou pescando e falou: vem comigo, que eu vou te ensinar uma coisa nova. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. 3 anos caminhando, 3 anos ensinando tantas coisas. E aí quando Jesus morre, eles parece que abandonaram tudo e voltaram para a vida que eles tinham antes. E aí Jesus vai se encontrar com cada um deles, ministrar o coração deles e reuni-los novamente, porque afinal de contas Jesus ressuscitou, Não estava nada perdido, pelo contrário, agora eles tinham muito trabalho pela frente, que é falar desse Jesus, é compartilhar desse Jesus com todo mundo, com todas as nações. E aí o texto que nós acabamos de ler é um desses momentos onde Jesus vai se encontrar com seus discípulos. Eu não li, mas um pouco antes fala que eles estavam pescando, e aí Jesus de longe chama ele, João percebe que é Jesus, avisa os outros, Pedro pula do barco, vai, nada em direção a Jesus, e ali quando ele chega, Jesus já tem toda uma refeição preparada, e eles vão tendo aquele momento ali com Jesus. Jesus vai ministrando a vida de cada um deles, mas hoje especificamente eu vou falar sobre a vida de Pedro, e quero que você saia daqui nessa noite entendendo sobre compartilhar arrependimento, compartilhar perdão, que é o que Jesus ministrou na vida de Pedro. Pedro foi alguém que negou a Jesus 3 vezes, e Jesus deu a chance dele declarar amor por Jesus também 3 vezes. Jesus conversou com ele, trabalhou a sua vida como um todo e deu a chance dele se arrepender. E nós também precisamos ser pessoas. A gente precisa saber se arrepender, a gente precisa saber pedir perdão, liberar perdão e também dar essa oportunidade às outras pessoas. Então, compartilhar arrependimento e também compartilhar perdão. E aí, olhando para o texto que nós acabamos de ler, eu percebo assim que Deus, ele é alguém que sempre nos dá essa oportunidade do arrependimento.
Deus sempre nos dá essa oportunidade de se arrepender. E nós aqui, infelizmente, relutamos em aprender isso com Deus. Porque quando eu olho para a minha vida, né, para as nossas vidas como um todo, nós enquanto seres humanos que somos, né, falhos e pecadores, muitas vezes a gente não dá essa oportunidade. A gente briga, a gente se desentende, a gente se chateia, e aí a primeira coisa que a gente faz é descartar, é jogar fora as pessoas. Não quero mais saber de você, não fala mais comigo, esquece que eu existo. Às vezes a pessoa, aquilo passou, às vezes a gente até já se acertou, já conversou, e nem imagina o que está acontecendo, mas no coração, às vezes eu ainda guardo alguma coisa. Já vivi essa experiência, né? Se ofendido por alguém, pedi perdão na hora, a pessoa também pediu, liberei perdão, e segue a vida, né? Para ele está tudo certo, mas às vezes por outro eu lembro, aquilo ainda incomoda, e aí eu oro e converso com Deus. Senhor, acho que quando eu encontrar esse ser humano de novo, que eu não encontro sempre, eu vou ter que pedir perdão, porque eu ainda estou carregando alguma coisa aqui, eu ainda não aprendi a perdoar como deveria. Isso acontece comigo, com você, a gente vive a vida descartando pessoas, e eu te digo, se nós vivermos assim, vai chegar uma hora que não vai sobrar mais ninguém, vai chegar uma hora que a gente vai acabar sozinho, sozinha, e isso não é plano e nem propósito de Deus para nós. Porque Deus, ele é um Deus que o amor dele abraça o mundo inteiro. Deus, ele é um Deus que se todo mundo crer, e se todo mundo assim aceitar, né, tem espaço para o mundo inteiro na família de Deus, né? Ninguém precisa ficar de fora. E aí muitas vezes a gente vai na contramão disso, descartando pessoas e querendo intencionalmente deixar pessoas de fora. Então nós podemos aprender com Deus nessa noite, que Deus, ele é um Deus que perdoa, que conserta, que não joga ninguém fora. E nós também precisamos aprender a perdoar, nós também precisamos aprender a consertar e cultivar relacionamentos. Porque se desentender, sair faísca, igual diz o texto de Provérbio, né? Assim como ferro com ferro, né? Se afia e sai faísca, né? Sai pedacinho de ferro, assim também é o nosso relacionamento. Então não existe a pessoa perfeita, não existe o relacionamento perfeito, não dá para viver e se relacionar sem ter problema, sem viver o atrito, sem sair a faísca. Isso faz parte, isso nos ensina, nós precisamos ter disposição de lidar com isso. Então para você nessa noite, né, não jogue ninguém fora, não descarte ninguém, né? Isso não é caminho do Evangelho, não é caminho de palavra de Deus, né? Se fosse, eu e você não estaríamos aqui nessa noite. Se Deus descartasse, se Deus deixasse alguém de fora, né, eu e você não teríamos a bênção de estar aqui nessa noite por causa de Jesus, sendo família de Deus. Então, olhar para Jesus nesse texto, eu vejo ele criando essa situação, para que Pedro pudesse se arrepender, para que Pedro pudesse ali viver o perdão, e Jesus constrói essa situação e cuida não só de Pedro, mas de todos os discípulos em todos os sentidos. E aí a gente pode perceber que Jesus primeiro alimenta eles, Jesus cuida do corpo. O texto fala que eles estavam tentando pescar e não encontraram peixe nenhum, então provavelmente estavam com fome. Então Jesus vem em primeiro lugar e alimenta. Depois que já conversaram, que já se alimentaram, Jesus começa a puxar conversa. Pedro, você me ama? Sem dúvida teve outras coisas que ele também conversaram. E aí Jesus, não só tendo cuidado do corpo, Jesus também cuida da alma e cuida do espírito, né? Um cuidado completo. Por que eu falo isso? Porque às vezes nesse se arrepender, pedir perdão, liberar perdão, a gente quer viver só um momento, a gente quer viver só uma parte. Ah, pastor, eu até posso ajudar, eu até posso dar esmola, mas falar de Jesus, eu não quero falar de Jesus não. Ah, pastor, eu até ajudo, eu vou lá, participo, enquanto eu estiver lá eu oro, eu falo de Jesus, mas ser amigo daquela pessoa, conversar por muito tempo, eu também não quero não. Porque quando eu olho para Jesus, ele está fazendo um serviço completo. Ele ajuda, ele dá alimento, Jesus está ali conversando sobre a palavra, Jesus está ali se relacionando com os seus discípulos, e assim que você também devemos viver. É esse relacionamento, né, integral, completo. Se precisar de ajuda, eu vou ajudar. Se tiver oportunidade, eu vou falar de Jesus. Se precisar conversar, se precisar me encontrar com aquela pessoa mais vezes, eu vou estar disposto a ser amigo, eu vou estar disposto a ser irmão ou irmã daquela pessoa. Então é assim que eu e você devemos caminhar. E ainda esses dias, eu estava meditando sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a forma que ele tinha de agir. E aí eu aprendi assim que o ministério de Jesus ele tem duas marcas. O ministério de Jesus ele tem duas marcas. Uma das marcas do ministério de Jesus é a palavra, é a verdade.
Jesus ele veio para cumprir a lei, Jesus ele veio para cumprir os profetas, e toda a palavra se cumpre em Cristo Jesus. Mas Jesus também veio, para trazer essa graça ao mundo, para trazer essa oportunidade da gente se arrepender e ser chamado família de Deus. Então o ministério de Jesus é marcado pela graça e pela verdade. Pela graça e pela verdade. E aí todas as vezes que a gente vive pela graça, mas sem verdade, é heresia. Viver pela graça, mas sem verdade, é heresia. É como se eu dissesse para alguém: não precisa se arrepender, não precisa se arrepender. Deus já veio, Jesus já morreu pelo mundo inteiro, sem a gente precisar se arrepender, então já está tudo certo. É só graça, sem verdade. Mas o que diz a graça com a verdade, com a palavra de Deus? Que Jesus veio e morreu pelo mundo inteiro, sim, sem as pessoas precisarem se arrepender, porque Deus nos amou primeiro. Mas para a gente ter acesso à família de Deus, é necessário esse relacionamento, é necessário a gente se arrepender diante de Deus. E aí o outro exemplo é quando a gente vai pelo caminho da verdade sem a graça. O que é verdade sem graça? A verdade sem graça é crueldade. Crueldade. Como seria essa frase? Muitas vezes a gente dizer para as pessoas: se você não se arrepender, você vai para o inferno, hein? Se você não se arrepender, você vai para o inferno. É ou não é uma verdade? É uma verdade. Se a gente não se arrepender, a gente vai para o inferno. Mas é uma verdade dita sem graça. Então, o que nos dá o norte para a gente se relacionar e viver esse arrependimento, esse perdão, para a gente se relacionar enquanto pessoas e conversar, é a gente trilhar o caminho da graça e da verdade. É a gente saber falar a verdade, mas falar a verdade com graça. Que Deus nos ama, que Ele nos dá a oportunidade de se arrepender e que a gente tem o benefício de ser família de Deus. Então que a gente possa compartilhar essas oportunidades. Assim como Jesus compartilhou com Pedro, como Deus compartilha com cada um de nós a chance da gente se arrepender e ser família dele, nós também precisamos dar oportunidade às outras pessoas, de serem nossos amigos, de serem nossas amigas, de serem também família de Deus. Outra coisa me chama a atenção nesse texto. É o fato de Jesus ter perguntado para Pedro 3 vezes se Pedro amava ele. E Pedro ter confirmado 3 vezes, Embora a gente vai ver na tradução, ele falou assim: eu gosto de você, Jesus, eu gosto muito de você. E na última saiu assim: eu te amo, Jesus. Por que perguntar para Pedro 3 vezes se Pedro não amava? Porque nós bem sabemos que antes de Jesus morrer, Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. E prestar atenção nisso dá para mim e para você a direção de como é viver esse arrependimento. O que tem que acontecer na minha e na sua vida? Quem se arrepende faz o contrário daquilo que fez de errado. Se Pedro negou a Jesus 3 vezes, para ele fazer aquilo que era certo, ele teria de afirmar 3 vezes o seu amor por Jesus. Trazendo alguns exemplos da Bíblia, a gente lembra de Zaqueu. Zaqueu é um homem que foi acusado de ter se apropriado do dinheiro de outras pessoas. E aí ele se arrependeu de verdade. Jesus fala para ele: hoje houve salvação nessa casa. E o que Zaqueu fez para ouvir isso de Jesus? Ele fala: se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir, e vou restituir 4 vezes mais do que aquilo que eu roubei. Então, se arrepender, quando a gente olha para Zaqueu, é muito mais do que se eu ofendi alguém e eu tão somente pedir desculpa, mas é eu declarar o amor por aquela pessoa, não só 1, 2 ou 3 vezes, mas por uma vida toda, porque eu sei que esse relacionamento é importante. Quando a gente olha para a vida de Zaqueu, Zaqueu é alguém que foi além. O próprio Pedro já havia perguntado para Jesus: quantas vezes eu perdoo? 7 vezes 7? Jesus fala: não só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Então quem se arrepende, se eu ofendi alguém, eu vou amar ele ou ela só uma vez? Não, eu vou amar essa pessoa para a vida toda. Pedro não pregou sobre Jesus 1, 2 ou 3 vezes. Na primeira vez que ele pregou, se não me engano, 3.000 se converteram. Tá bom, já fiz a minha parte. Pedro pregou Jesus por toda a sua vida, inclusive morreu por Jesus. E é isso que mostra para mim e para você que ele de fato se arrependeu. E não confunda arrependimento com remorso. Remorso foi o que sentiu Judas. Lá em Mateus capítulo 27, verso 3, fala que Judas devolveu as moedas porque ele sentiu remorso. Arrependimento é diferente de remorso. Quando eu me arrependo, eu vou e conserto o que eu fiz, eu vou e faço o contrário. Quando eu sinto remorso, eu só fico triste, eu só fico mal, mas eu jogo para debaixo do tapete e depois eu ignoro. Então, quando a gente se arrepende diante de Deus de um pecado, eu preciso abrir mão daquele pecado e caminhar na direção oposta. Quando eu me arrependo diante de alguém por uma falha, por um mal que eu causei àquela pessoa, eu preciso reparar essa falha, eu preciso reparar esse mal. E não é só uma vez não, Mas se eu entendi que preciso amar, eu vou amar para sempre.
Se eu entendi que preciso abençoar, eu vou abençoar para sempre. O arrependimento é para a vida toda, não tem limite. E aí, quando eu penso na minha vida cristã, na vida cristã da igreja como um todo, quando eu olho para mim, não querendo me arrepender, não querendo liberar perdão, quando eu olho para pessoas também vivendo algo semelhante, né, eu me entristeço, porque infelizmente a gente ainda não aprendeu o que é ser cristão. Porque o arrependimento é fundamental para a gente se relacionar com Deus e fazer parte da família de Deus. O arrependimento é fundamental e tem que ser constante em nossas vidas. Então, o momento que eu não quero me arrepender, o que eu não quero liberar perdão, eu não estou sendo cristão. Eu não conhecia Deus ainda de verdade. Porque o arrependimento é extremamente fundamental e necessário em nossas vidas. E aí, pensando sobre isso, eu me lembrei de uma história. Essa história é fictícia, tá bom? É só um exemplo. Mas assim, era de uma pessoa que se arrependeu de ter brigado com outra e foi orar e pedir perdão para Deus. Nós sempre precisamos pedir perdão para Deus, mas também temos que pedir perdão para as pessoas, viu? E essa pessoa planejava pedir perdão só para Deus. Aí disse que ela orou, pediu perdão para Deus, e que o Espírito Santo tocou o coração e respondeu. Falou assim: mas por que você está pedindo perdão só para mim, né? Você não ofendeu só eu, você brigou com teu irmão, brigou com a tua irmã, vai lá e pede perdão para ele, vai lá e pede perdão para ela também. Repara o erro, repara o mal que você cometeu. Então sim, precisamos pedir perdão para Deus, mas também precisamos pedir perdão para as pessoas. Precisamos consertar aquilo que fizemos de errado. E aí Pedro, no texto que acabamos de ler, ele se arrependeu, ele consertou, ele declarou amor por Jesus, igual eu disse, 3 vezes, e não ficou só naquele momento, ele levou isso para a vida toda, porque até morrer ele pregou sobre Jesus e ele morreu por amor a Jesus. E aí uma última coisa me chama a atenção no texto, que é assim: quem se arrependeu, quem declarou o seu amor por Jesus, essa pessoa ela tem um compromisso de servir e de cuidar do rebanho de Jesus. Eu vou chamar de atitude de arrependimento, porque Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: você me ama? Sim, eu te amo. Mas o nosso amor, o nosso arrependimento não pode ficar só nas palavras. Igual eu falei, precisa de uma ação, precisa de uma atitude para a gente reparar o mal, o erro que nós cometemos. E aí Jesus fala o que para Pedro? Se você me ama, apacenta. Se você me ama, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Então, quem é a pessoa que ama Jesus? A pessoa que ama Jesus é a pessoa que ama o rebanho, é a pessoa que ama as ovelhas e que quer cuidar, quer pastorear, não quer jogar ninguém fora de jeito nenhum. Quem ama Jesus ama o rebanho, quem ama Jesus ama as ovelhas. E é interessante notar no texto que Jesus falou assim: apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque o rebanho e as ovelhas são de Jesus, né? Não é nem meu nem seu. Eu não tenho ovelha, eu não tenho discípulos. A ovelha e os discípulos são de Jesus. Na igreja a gente até fala, né? Eu sou pastor, eu pastoreio, mas vocês não são minhas ovelhas. Vocês são ovelhas de Jesus, assim como eu também sou ovelha de Jesus. Eu apenas estou na função de conduzir esse rebanho na direção de Jesus, porque o rebanho é dele, o rebanho é de Jesus. E quem ama Jesus, ama o rebanho e conduz esse rebanho até Jesus. Então, qual que é o nosso papel nessa noite? O que Deus quer ministrar na nossa vida? Ele compartilhou a oportunidade da gente se arrepender, da gente receber o perdão. Nós também precisamos fazer o mesmo. E a partir do momento que a gente entende quem Deus é, quanto Ele nos ama, a oportunidade extremamente especial que Ele nos deu de ser família de Deus, isso é algo que não pode ficar guardado no meu e no seu coração. Nós precisamos compartilhar isso com outras pessoas. Então, na medida em que eu e você estamos caminhando em direção a Jesus, eu chamo outras pessoas, eu ensino outras pessoas sobre quem Jesus é e sobre a importância de juntos nós também trilharmos esse caminho, porque, como eu falei, o amor de Deus abraça o mundo inteiro, né? Todo mundo pode se arrepender, todo mundo pode fazer parte dessa família, e esse é o desejo, essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Nós, enquanto igreja, precisamos trilhar esse caminho de arrependimento e perdão, e todas as pessoas que estão por aí, que não conhecem a Jesus, também precisam trilhar esse mesmo caminho. Então, nessa noite, eu quero dizer para você: não seja alguém que desiste das outras pessoas, né? Seja como Jesus, né? Ame, vá atrás dessas pessoas, elas são ovelhas queridas e preciosas, precisam conhecê-lo e caminhar na direção dele.
Não se engane achando que você já se arrependeu, já foi perdoado uma vez, você não vai mais precisar viver isso. Isso é algo que vai nos acompanhar pela vida toda. Eu sempre vou precisar me arrepender, eu sempre vou precisar receber o perdão de Deus e também das pessoas. E por último, quem ama Jesus, né? Você entendeu o que foi falado aqui nessa noite, e como Pedro, você também quer declarar o seu amor por Jesus, entenda que ele tem um rebanho, esse rebanho precisa ser cuidado. Jesus nos convida a servir e a amar e cuidar desse rebanho. Então Deus tem trabalho para cada um de nós. E aí, caminhando para o fim, eu quero fazer uma oração específica nessa noite, porque em primeiro lugar, Deus quer compartilhar a oportunidade da gente se arrepender, e Deus quer derramar esse perdão sobre as nossas vidas nessa noite. E eu quero fazer uma oração para você que entende que precisa se arrepender diante de Deus, para você que entende que precisa liberar perdão. Como eu falei, agora a gente vai orar, você libera para Deus, mas depois você vai atrás da pessoa. Se o Espírito Santo ministrar o seu coração, e de alguma forma a pessoa que você precisa pedir perdão estiver aqui, né, não tenha vergonha disso, né? Vai, peça perdão para essa pessoa. Não deixe de viver essa experiência de se arrepender e de ser perdoado por Deus, de se arrepender e ser perdoado pelo seu irmão e pela sua irmã. Então essa noite é a noite de arrependimento e de perdão, e Deus vai ministrar isso sobre a sua vida nesse momento, e que você possa, quando for para a sua casa, também, né, liberar esse perdão sobre a vida das outras pessoas, também pedir perdão caso você precise. Vamos ter um tempo de oração, naquilo que Deus ministrou ao seu coração. Se você precisa se arrepender de um pecado diante de Deus, se você precisa se arrepender de ter magoado alguém que lhe é próximo, que lhe é querido, coloque em primeiro lugar isso diante de Deus nesse momento, porque Deus vai te perdoar e Deus vai te direcionar a consertar. Peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Aleluias, Deus. Nós em tua casa, Deus, nesse momento queremos te pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados, Deus. Perdão por todas as vezes que desistimos e que
Deus. Ministra em cada um de nós, Deus, o amor que o Senhor tem, que é capaz de alcançar e de abraçar o mundo inteiro, Pai. Nos ajuda, Deus, a consertar aquilo que foi destruído, Pai. Não importa como aconteceu, não importa como a situação se desenrolou, Pai. Para o Senhor nada é impossível, Pai. Restaura, Deus, relacionamentos, Deus, restaura, Deus, famílias, restaura, Pai, amizades, Deus, restaura, Deus, aquilo que pode ter acontecido também na tua casa, na tua igreja, Pai. Nós nos arrependemos diante de Ti, colocamos as nossas vidas em Teu altar, Pai. Nos perdoa, Deus, nos conduz à reconciliação. Em primeiro lugar com Cristo, Deus, com a Tua família. Em segundo lugar, Pai, com as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Nós Te pedimos perdão nessa noite. Nós liberamos perdão também nessa noite, Deus. Nos dá a capacidade de também dar essa mesma oportunidade para que outros possam se arrepender e para que eles também possam receber o nosso perdão. Ministra as nossas vidas, conduz os nossos passos ao longo dessa semana, Deus, ao longo dos nossos dias, quando tivermos aquela oportunidade, não permita que a gente deixe essa oportunidade passar, Deus. Ministra o conserto, ministra a reconciliação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Deus nos ama, Deus nos perdoa, nos deu a oportunidade de a gente se arrepender nessa noite. Nós possamos voltar para casa e também fazer o mesmo. Eu quero agora chamar o Carlinhos aqui na frente. Vem para cá, seu Carlinhos. Ixi, acho que você não vai aparecer na câmera. Pode subir aqui em cima, vai. Aí você aparece na câmera ali também. Aqui embaixo não aparece. Fica desse lado aqui que você aparece mais que eu. O Carlinhos a gente tem conversado há um tempo. Ele me procurou. E ele tem um filho que mora mais ali no começo da cidade. E aí no começo ele começou a ir lá na central domingo pela manhã para ver se conseguia levar o filho. Mas aí a filha começou a ir lá, deu certo, ela se encontrou, fez amizade, a gente foi conversando, o Carlinhos foi orando. E aí entendeu que era a direção de Deus para que a família não se separasse, mas para que a família continuasse junto. Então, se a filha havia se encontrado lá e tinha a oportunidade do filho dele também servir a Deus lá, ele queria estar lá e queria estar em família. Então, eu sentei várias vezes com o Carlinhos, a gente orou, aconselhei, ele disse que buscou a Deus, que Deus confirmou, e assim eu creio. E aí o que eu perguntei para ele, ele me respondeu, é o que eu pergunto para qualquer pessoa que manifesta esse interesse e essa decisão. Eu falei assim, não é por causa do pastor ou de alguma pessoa que está na igreja. Ele falou assim, não pastor, não é. Porque para qualquer um de vocês que possa pensar isso, né, mudar de igreja por causa de pastor, por causa de pessoa, não é motivo. Não é motivo. Nós precisamos amar uns aos outros. E eu entendo que Deus tem essa direção para ele lá. Nós vamos sentir saudade e nós queremos abençoar a vida dele e da Cleide, toda a família lá nesse tempo. A Cleide não pôde estar aqui hoje por motivo de saúde. Nós vamos orar também por ele, por ela, pela filha, pelo filho, por toda a família. E eu quero pedir que alguém venha aqui à frente, alguém que tem o desejo de orar pela vida do Carlinhos, pela vida da família, para fazer essa oração pedindo a Deus que abençoe a vida dele. Quem tem esse desejo, essa disposição de vir aqui em cima e fazer essa oração pela vida do Carlinhos? Vamos lá, gente. Não vou escolher. Pode ser. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente, Deus, te louvar, te dar graças, Pai, te agradecer, Pai, pelo tempo em que o Carlos e a Cleide estiveram aqui conosco, Pai, em comunhão, Senhor, caminhando com essa igreja, Senhor, trabalhando por essa igreja, Pai. Muito obrigado, Deus, por cada momento de alegria, Senhor, cada momento que nós podemos compartilhar com Ele, Pai. Ó Pai, entendemos também, Pai, que é seu desejo, Senhor, que famílias permaneçam unidas, que famílias, Pai, caminhem juntas, e cremos, Deus, que o Carlinhos tomou a melhor decisão para a família dele, Pai. Que o Senhor possa abençoá-lo, Pai, que o Senhor possa abençoar a Cleide, os filhos, Pai, que essa transferência, Pai, para a Igreja Central, que essa ida para a Igreja Central, Pai, não seja um adeus, mas que seja um até breve. Que possamos, Deus, continuar trilhando, Pai, os seus caminhos juntos, com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos, Senhor,
e que acima de tudo, Pai, possamos olhar para Cristo, Senhor, que é aquele que nos mantém unidos, que é aquele que nos faz caminhar sempre na mesma direção. Abençoa, Deus, o Carlinhos, abençoa, Deus, a Cleide, abençoa, Deus, todos os filhos, abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa, Senhor, a igreja central, abençoa, Senhor, a sua igreja, aonde ela estiver no mundo, Senhor, nesse planeta, Pai, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queria só agradecer a Deus por esse tempo que eu passei aqui com os irmãos, o tempo de aprendizado para a gente, o tempo de crescimento, e é só isso, agradecer a Deus por tudo. Deus abençoe a vida do Carlinhos e da família. Agora eu quero chamar aqui à frente os aniversariantes do mês de abril, do dia 1º até o dia 30. Se você faz ou ainda vai fazer aniversário no mês de abril, vem à frente, nós queremos cantar parabéns para você. Chega aí, tem mais algum escondido por aí? Aí, se tivesse, vocês denunciam aí. Hã? O seu? Então vem aqui também, seu Carlinhos. Mais algum aniversariante perdido? Mês de abril? Tem a Maiara lá no fundo que a Patrícia foi chamar. Vamos cantar os parabéns, vai dar tempo dela chegar pelo menos no coração. Espera aí que nós vamos orar por vocês. Estenda as suas mãos aqui à frente, igreja. Vamos abençoar a vida deles, também da Maiarinha que está lá no fundo. Pai, nós te louvamos pela vida dessas pessoas que fizeram, ainda vão fazer aniversário no mês de abril. Deus, os que estão aqui nessa noite, os que não puderam estar, que de igual modo, Deus, o Senhor abençoe todos. Deus, dando vida, dando saúde. Deus, sobretudo, enriquecendo as nossas vidas, Pai, com a Tua presença. Que te conhecer sempre seja um prazer e que a gente sempre deseje caminhar contigo. Que assim seja na vida de cada um deles. Nós, enquanto igreja, oramos, intercedemos, os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Depois você pode parabenizá-los, também dar um abraço do Carlinhos no final do culto. Vamos fazer a oração final e receber a bênção. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse culto, por tudo que o Senhor fez, ministrou até aqui, Deus, e que o Senhor abençoe o teu povo que está aqui nessa noite, que o Senhor abençoe a semana que se inicia, cuida de cada um de nós, continua a direcionar os nossos passos, em nome de Jesus. Recebamos a bênção, e que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho, e que as ricas consolações do Deus Espírito esteja sobre cada um de nós, e também sobre todo o povo de Deus, espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua semana.